o dia de hoje. Vamos ver aqui no dia de hoje o que é que a gente tem, que a gente pode refletir um pouquinho, tá? Então, estamos em julho, né? Estamos em julho. Hoje é o quê? Hoje é 8, né? Então, olha aqui, no 8, a gente lembra que hoje é o mês amarelo, é o mês pela atenção às hepatites virais, né? O mês de o Estado, o governo, as instituições estarem voltadas para este assunto, porque ele, né, precisa ser tratado como deve pela saúde pública. O que mais? Vamos ver aqui, né? Aí dia 8, dia 8 de julho, tá aqui julho, né? Então, olha, dia 8 de julho é dia do panificador, dia do panificador, dia do mutualismo, né? Do um cuidando do outro, né? Um dia de estar preocupados com isto. É dia da emancipação de Sergipe, nosso estado vizinho aqui, né? 1820. Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Da ciência e do pesquisador. São peças fundamentais no projeto de Deus, no plano de Deus, né? Dia Mundial da Alegria. Dia Mundial da Alegria, tá certo? Aqui nesse link tem muitas outras coisas sobre esse dia, pessoas que nasceram, pessoas que morreram, eventos que aconteceram. Então, esse link ajuda muito nisso. Aqui tem orientações para fazer a vida melhor. Sobre o testemunho, diz assim: busque como ser melhor, luz e sal para seus amigos e conhecidos. Busque com Deus como ser melhor, luz e sal para amigos e conhecidos. Tá bom? No livro de Ruth, nós temos aqui aliás, a gente disse daqui, hoje é o dia da personalidade do sentimental introvertido, tá? E no livro de Ruth, nós temos entre os recados, os ensinos ali, a humildade de Ruth na convivência com um povo arrogante. Como é? Noemi, que era judia, né, que era hebreia, ela foi morar entre os moabitas. Moabitas eram parentes dele, eram e são, se ainda estão vivos, são parentes, né, deles. Então, foi morar com os moabitas, tá? E lá ela teve dificuldades por ser estrangeira, mas, né, Ruth sofreu muito pior quando ela saiu, que Ruth era moabita, aí foi morar em Israel. E aí foi morar com um povo ainda mais arrogante. Aí ela foi pagar um preço maior, né? Arrogante e egoísta. Chamou a atenção de Boaz, que se apresentou como generoso e interessado em protegê-la em sua colheita. Tá bom? Então, ocorreu esses trâmites naquela história ali de Ruth e Noemi. Tá bom? Sobre a semana, vamos ver aqui. Nós estamos cadê dia? Nós estamos na sexta-feira. Aqui. Então, olha, na sexta-feira, estamos na semana dos crimes cristãos na história, né? A semana dos crimes. No domingo falamos sobre a Idade Antiga, né? Os crimes do cristianismo na Idade Antiga. Segunda-feira, os crimes do cristianismo na Alta Idade Média. Na terça-feira, os crimes do cristianismo na Baixa Idade Média, né? Ali depois do ano 1000, etc. Na quarta-feira, falamos sobre os crimes do cristianismo na Idade Moderna, né? Depois da Idade Média, ali 1400 e alguma coisa, 1500, 1600. Então, os crimes cometidos pelo cristianismo naquele período. Na quinta-feira, falamos sobre os crimes do cristianismo
no século 17 e 18. E ontem nós falamos sobre, ou foi ontem? Não, é hoje. A gente fala sobre os crimes do cristianismo no século 19 e 20. Então tem aqui algumas. Inclusive dessas aqui, outros crimes foram cometidos a partir dessas. Mas aqui são, né, os que chamam mais atenção. Mas existem outros crimes que nós cometemos como cristianismo neste mundo. Vamos dizer assim, vamos ficar mais claros, que o joio no nosso meio cometeu e que nós, trigo, nos calamos e com isso nos comprometemos também com os erros que eles cometeram. Então veja só, século 19 e 20. Usaram a religião como apoio, tá? Aqui é o 19 e 20, né? Usaram a religião como apoio para justificar as práticas predatórias das revoluções industriais. A Revolução Industrial, ela castigava, ela explorava ao máximo, ela explorava demais o povo. As pessoas trabalhavam 16 horas por dia, principalmente nos países cristãos, entre aspas. Tem coisa mais diabólica do que isso? Existe inferno pior do que esse que nós cristãos praticamos? Isso é crime contra a humanidade e contra Deus. Compreende? Ah, mas aquela época era normal. Normal não. Não existe nunca a normalidade na exploração de pessoas. Nunca. Não existe normalidade nisso. Não somos bichos. E olha que nem os bichos fazem isso. Então, nós praticamos esses erros, esses crimes. Ah, mas não fui eu. O cristianismo e com o nosso... Até hoje nós somos silenciosos com isto. Até hoje. Você não vê aí ninguém assumindo essa culpa. E nós nos calamos. Se calamos, consentimos. Então, esse foi um dos piores crimes. Tá? Outra coisa, apoiaram Hitler como enviado de Deus. Outro crime terrível nos séculos 19 e 20 que nós cometemos. Apoio irrestrito. Nós vamos estudar isso aqui. Tem estudos já feitos, estudos científicos, comprovados, com pesquisas. A gente vai estudar isso aqui. O que é que nós fizemos, né, com o apoio irrestrito, cego, doente, maligno, diabólico que nós demos como cristãos para Hitler fazer o que fez. E olhe que sabíamos, o cristianismo naquela época sabia o que Hitler estava fazendo. E assim mesmo, em nome de Jesus, nós apoiamos. A gente vai estudar isso aqui. Vamos ter oportunidade para isso. Mas é só pesquisar na internet que você vai ver muita coisa absurda que o cristianismo fez, apoiou ou se calou naquela época. Somos criminosos. Nós temos sangue nas nossas mãos. Nós somos, deixa eu ver se eu vou exagerar, somos piores do que o diabo, porque nem o diabo teria tanta maldade. Aliás, tem um teólogo que ele disse o seguinte: dentre os homens maus no mundo, os que são religiosos, entre esses maus, os religiosos são os piores. Piores. Esses são os nossos crimes. Fora outros. Só desses aqui já geram muitos outros crimes. Só esses dois que eu mencionei aqui.
Mas há outros muitos que nós cometemos naquela época e que continuamos a cometer até hoje. O diabo tem vergonha de dizer que é inteligente, de que é mau, quando ele lembra que existem cristãos como nós, que usam o nome de Jesus para fazer estas coisas e coisas piores. Depois a gente fica com essa carinha de santo. Santo Anás, né? Sou cristão. E aí a gente julga os outros, condena os outros, manda todo mundo para o inferno, só porque não pensa como eu penso, porque não gosta como eu gosto, como não faz como eu faço. É isso que a gente é. Deus me livre dos cristãos. Muito bem, então tá aqui, né? Esses são os crimes que a gente pode lembrar. Pode não, pode lembrar de muito mais, mas esses são os crimes que a gente lembra, né, do século 19 e 20. Vergonha, nada a ver com Deus, tudo a ver com coisa pior do que o cão. Pior do que o cão. Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver o que é que a gente acumulou desde ontem, não é, aqui no Facebook, e que a gente pode destacar nesta oportunidade. Vamos ver aqui. Então está aqui o Facebook. Aqui está o culto de hoje, né? O culto que nós estamos realizando. Está aqui. Aqui, olha, tem aquela pesquisa que a gente está fazendo, que já temos muita resposta, né, sobre evangélicos, a opinião de pessoas que não são evangélicas, 5 virtudes que elas veem em evangélicos que elas conhecem e 5 defeitos que elas conhecem, que elas sabem, que elas veem, percebem em evangélicos que elas conhecem. 5 virtudes, 5 defeitos. Tá bom? Então tá lá, né? Muita coisa juntada, muita coisa boa, mas muita coisa terrível, tá? Aqui tem um convite para os nossos cultos, né? No mês de julho. Olha aqui os temas que a gente está trabalhando. Focados na revelação de Deus, vamos refletir esses temas durante os dias da semana. Então tá aqui, ó. Igreja terapêutica, bem-aventurança, cadê? Bem-aventurança, fruto do Espírito, harmonia dos evangelhos. A harmonia dos evangelhos a gente começa domingo, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a harmonia dos evangelhos, cristianismo trigo, teologia real, tá? O Salmo 119, nosso culto terapêutico, o dia de hoje, oração, poema e etc, etc. Então, os vários temas que a gente, durante os dias da semana, a gente tem conversado nesse nosso culto matutino terapêutico. Aqui tem um vídeo de uma mocinha que está lamentando porque ela perdeu o melhor amigo secreto dela, que era o pai. E ela perdeu porque ela foi irresponsável com a questão do coronavírus. Tá? E ela foi irresponsável. Ela facilitou, ela deu menor importância e com isso ela perdeu o pai, porque foi ela que contaminou o pai. Então ela está aqui dando essa palavra. Aqui tem um banner sobre a casa de apoio, né? A casa de apoio casa de apoio solidário. Então está aqui esse banner. Aqui tem um banner chamando para um estudo que a gente já tem muita coisa desenvolvida sobre o mal sempre vence, sempre vence, sempre vence. No mundo tereis aflições, sempre vai haver aflições, principalmente porque o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, todos os males. Tá bom? Então tá aqui um estudo que a gente já tem desenvolvido sobre este tema. Aqui tem um vídeo interpretando uma afirmativa de Darwin, tá bom? Aqui tem um convite também, segunda, quarta e sexta, estamos falando sobre o mundo sem cristianismo, tá? Estamos estudando artigos
pesquisa científica sobre como seria o mundo sem religião. Estamos estudando e aqui está esse convite. Aqui tem um momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre o verdadeiro culto a Deus. Aqui tem outro momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre filosofia, tá bom? Filosofia. Um outro momento do culto de ontem, quando a gente respondeu a essa pergunta, olha, política. Deus escolhe políticos para governar? Deus escolhe políticos, né? A gente está conversando sobre isso nesse momento do culto de ontem. É um vídeo, né? E as pessoas podem reassistir. Aqui tem o culto completo de ontem que está lá no YouTube, tá? E aqui o culto completo de ontem que está aqui no Facebook, no meu Facebook. Ele não está mais disponível para o público, mas no meu Facebook ele está, tá bom? E enquanto ele esteve disponível, ele foi curtido pela irmã Maria Arideia e a irmã Ivete Espíndola, essas duas maravilhas, esses dois anjos, essas duas anjas do Senhor que têm nos acompanhado, nos abençoado com a presença e com a companhia delas pelas manhãs, tá bom? Durante os nossos, pelo menos, outros têm me dito que têm assistido, mas eles, por um motivo ou outro, no momento ou outro, eles terminam não se envolvendo ou mostrando ou demonstrando, né? Existem muitos motivos, né? Mas esses dois anjos, e tem alguns outros anjos que também participam dos nossos cultos. O que mais? Bom, isso aqui é o de ontem, então a gente lembra tudo isso.